Eu formo a luz, e crio as trevas. Eu faço a paz, e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Então falou Salomão: o Senhor disse que ele habitaria nas trevas. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. E esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos que Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. A Bíblia não é 100% a palavra verdadeira do Pai, como os religiosos pensam. É cheia de contradições, mostrando uma total diferença entre o Deus do Velho Testamento e o do Novo apresentado pelo Messias. O Deus do Antigo Testamento se mostra como um Deus vingativo, opressor, mau, sem misericórdia, o qual é responsável por levar destruição, morte e doenças a seu povo e a todos que o desagradam. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, tanto escravo como livre em Israel. Porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E comerás o fruto do teu ventre, a carne de teus filhos e de tuas filhas, que te der o Senhor teu Deus, no cerco e no aperto com que os teus inimigos te apertarão. Se, apesar disso, não me ouvirdes, e me resistirdes ainda, marcharei contra vos em meu furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Comereis a carne de vossos filhos e de vossas filhas. Um Deus que punirá seu povo os fazendo comer seus próprios filhos. Onde está a misericórdia e livre-arbítrio se esse Deus pune e mata todos que não obedecem? E disse ele: eu sairei, e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: com induzirás, e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o mal contra ti. Um Deus que envia espírito de mentira. Ora, quem é pai da mentira senão Satanás? Assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Um Deus que envia o mal ao povo. Que Deus é esse que não tem misericórdia, envia o mal, a mentira e ainda habita as trevas? Amado, não sigas o que é mal, mas o que é bom. Quem faz o bem é do Pai, mas quem faz o mal não tem visto ao Pai. Quem faz o mal não é do Pai. Percebeu a contradição? Se quem faz o mal não é do Pai, como então o Deus de Israel envia o mal? Como um Deus serviria de exemplo se o mesmo envia o mal, mas depois ensina a praticar o bem? É totalmente contraditório. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor do Pai está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Pai envia seu Espírito da verdade e amor e não de maldade e mentira.
É notório que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo apresentado no Novo pelo Messias e seus discípulos. As diferenças e contradições são enormes. E dissestes: eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e que este permanece vivo. Ou se algum povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como tu a ouviste, e ficou vivo? E o Pai, que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Se o próprio Messias disse que nunca ouvistes a voz do Pai, então que Deus era esse que o povo ouviu a sua voz? E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. O Pai nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Se o Pai só foi revelado pelo Messias, então quem era esse Deus que aparecia a todos no Antigo Testamento? Analisando os fatos, fica claro que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo revelado pelo Messias no Novo. Além disso, os atos do Messias foram totalmente opostos ao do Deus de Israel. Por que acha que o povo judeu odiou tanto o Messias? Se ele era descendente de Davi, seguidor fiel do Deus de Israel e suas leis, por que então foi odiado e morto pelo povo judeu? Se o Deus de Israel era seu pai, então por que os judeus rejeitaram sua palavra, sabendo que ele foi enviado pelo Deus deles? Porque o Messias não foi adorado pelos judeus, assim como foram Abraão, Moisés, Davi, Elias, dentre outros, mesmo realizando inúmeros milagres e prodígios entre eles. A razão é simples. O Messias veio revelar o verdadeiro Pai, o qual o mundo não conhecia e o qual os judeus não seguiam. O verdadeiro Pai da criação, fonte de luz e amor. Ao verem no Messias o puro amor, os ensinos de amor ao próximo, perdão, novo reino e conversão, os judeus não o compreenderam, já que eram de natureza diferente, estavam sob o jugo do falso Deus desse mundo, o Deus da morte, roubo e destruição. Os judeus esperavam um Messias opressor e guerreiro, que os conduziria à vitória e dominação, assim como foram Moisés, Josué e Davi no passado. Nosso Messias, assim como o Pai, são amor e mansidão, totalmente o oposto do Deus cruel, vingativo e destruidor dos judeus, o qual exterminava todo aquele que não o servisse. Os religiosos, cegos pelo ensino judaico, defendem que Deus pode matar, que todas as mortes e destruição ordenadas e realizadas pelo Deus de Israel eram uma forma de tirar o pecado entre seu povo, já que para eles, todos aqueles que morreram eram pessoas más, idólatras, pecadoras e rebeldes, incluindo até as crianças. Ora, até os dias atuais também não existe pessoas más, pecadoras, idólatras e rebeldes. Por que então Deus não mata a todos também, assim como fez no passado? Porque esse Deus mudou sua forma de agir, destruindo pecadores no passado e amando e perdoando mais tarde por meio de seu Filho. Nosso Pai não seria bipolar ao ponto de mandar seu Filho a esse mundo para fazer tudo o oposto do que o Deus de Israel fez a seu povo. Ele iria se contradizer a si mesmo, ordenando no passado a morte de pecadores inimigos e depois, através de seu Filho, ensinar a amar e perdoar os pecadores e inimigos. O Pai não muda na sua forma de agir e nunca ordenaria matar, muito menos crianças. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não há mudança, nem variação de bem e mal, luz e trevas, antiga e nova aliança.
No Pai não há variação, já que Ele é perfeito, Pai de todo poder e criação, sendo onipotente tem conhecimento de tudo que era, que é e o que será de ser. Nunca faria o mesmo que o Deus de Israel, o qual sempre muda seu comportamento e atitudes, e nem faria algo no passado e mudaria tudo no futuro por meio de seu Filho. Um Deus que varia não é perfeito, pois se contradiz em seus atos, assim como o Deus de Israel fazia. É por isso que em várias passagens se nota que ele é um falso Deus, demonstrando que nem onisciência possui, chegando até a se arrepender dos seus atos. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. Como um Deus onisciente não saberia que Saul seria um péssimo rei e servo. Mas o mesmo se arrepende de o ter colocado como rei. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrepende do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Como se vê, esse Deus não é onisciente, já que não consegue perscrutar a mente humana e nem tem noção do que iria acontecer por meio de seus atos, mas se arrepende várias vezes. Porém a fressura e as pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo oferecerá, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar, e tirar-lhe a cabeça. E a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. Que tipo de Deus se agrada de cheiro de carne queimada? Sacrifícios de sangue são práticas de rituais pagãos, satanismo, feitiçaria, mas esse Deus se agrada disso e exige que seu povo ofereça sacrifícios de animais diários, imitando as práticas de feiticeiros, pagãos e satanistas. Muitos religiosos irão afirmar que todos estes sacrifícios eram uma preparação para o sacrifício futuro do Messias. Só que o Messias não veio a este mundo para ser sacrificado como é ensinado. Nosso Messias foi assassinado, assim como os profetas, discípulos e todos aqueles que vieram ensinar a verdade do Pai neste mundo. Associar a morte do Messias ao sacrifício de expiação dos pecados dos judeus não passa de uma mentira contada, a fim de desviar da verdade, que o Messias foi assassinado pelo sistema religioso da época, instruído pelo falso Deus de Israel. Nosso Pai nunca pediu sacrifícios de animais. Porque nunca falei a vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós, e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro, até Gileade, nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vai, pois, fere Amaleque e volta ao interdito tudo que lhe pertence, sem nada poupar matarás homens e mulheres, crianças e meninos de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Agora, pois, matai todo o homem entre as crianças, e matai toda a mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as meninas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, deixai-as viver para vós. Você acredita que nosso Pai mandaria matar alguém? Ainda mais sendo crianças. Sendo que delas é o reino dos céus? O Messias, porém, chamou-as e disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino do Pai é daqueles que se parecem com elas. Esse Deus não poupa ninguém, ordena a morte e destruição de povos e civilizações inteiras, que não fizeram nada, inclusive crianças, que mal elas fizeram.
também não é um Deus onipotente, já que toda a terra e riqueza prometida a seu povo veio por meio de cidades tomadas e saqueadas por seu povo. Ele simplesmente deu terras e riquezas roubadas de outros povos, causando a morte de centenas de milhares. Se esse Deus era tão poderoso, por que não criou uma vasta terra fértil para aquele povo? Mas em vez disso os mandou invadir e saquear todas as cidades, matando e destruindo, causando guerras e conflitos que duram até os dias atuais. Além disso, sabe-se que este mundo é do diabo e seus anjos. O Messias até o chama de príncipe desse mundo. Então, como esse Deus prometia apenas coisas mundanas a seu povo? Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua descendência, para sempre. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E o Messias, respondendo, disse-lhe: vá-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Altíssimo teu Pai, e só a ele servirás. Se todos os reinos da terra pertencem a Satanás, como ele mesmo afirmou, então por que o Deus de Israel prometia terras, reinos e riqueza deste mundo a seu povo? Ele daria terras do diabo a seu povo. Esse Deus nunca foi nosso Pai. O Deus de Israel, assim como os demais deuses pagãos dessa terra, não passa de um anjo caído se colocando no lugar do Pai. O Deus de Israel é o próprio Satanás na sua ambição de ser como o Pai e se fazer Deus nesta terra. Depois da expulsão dos anjos rebeldes do reino do Pai, milhões de anjos caídos foram jogados nessa terra. Esses anjos, para afrontar o Pai e subjugar os seres humanos, sempre apareciam aos povos antigos como seres superiores, extraterrestres e deuses, repassavam conhecimento aos seres humanos e em troca recebiam adoração e sacrifícios. Daí surgiram todos os deuses pagãos da antiguidade, todos anjos caídos, se passando como deuses. Satanás, na sua ambição, quis se igualar ao Pai, quis ser um Deus nessa terra. Assim ele introduziu a primeira religião monoteísta, o judaísmo, a fim de ser o único caído a ser adorado como Deus, já que todos na terra adoravam a vários deuses. Por isso Satanás tanto incitou seu povo a destruir os povos pagãos na época. Ele não queria que ninguém de seu povo adorasse outro caído a não ser ele. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Seu plano começou com Abrão, o qual foi escolhido para dar início à criação de seu povo. O próprio Satanás fez pacto com Abrão para que sua descendência o adorasse como Deus único e em troca daria os reinos e riqueza dessa terra a seu povo. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti, a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vos será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Satanás faz um pacto com Abraão, lhe prometendo terras, e em troca exige um sinal em sua carne, a circuncisão. E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. O mesmo tipo de ritual que é praticado no satanismo e feitiçaria, pactos de sangue com sacrifícios a demônios e entidades para se conseguir o que se deseja.
nosso pai nunca faria tais atos, sacrifícios de sangue, pacto, sinal na carne, nem teria um povo eleito por meio de uma única raça. Nosso pai, por ser onisciente, conhece a todos e sabe quem é seu filho e quem faz sua vontade, não havendo necessidade de marcas na carne, pactos e sacrifícios. O Deus de Israel só é de sua nação, por isso se intitula o Deus de Israel, assim como os deuses pagãos e seus respectivos povos, diferente do nosso pai, o qual o Messias sempre intitulava como pai de todos. Note que as promessas do Deus de Israel para com seu povo se faz nesse mundo, aliança perpétua, posses das terras para sempre, assim como prometido a Abraão. Enquanto nosso Messias nos prometeu o reino eterno de seu Pai nos céus, ele não defendeu nada nesse mundo e pelo contrário, ensinou a abdicar de tudo desse mundo, pois sabia a quem pertencia. Assim como o diabo no mesmo deserto tentou Abraão com terras e riquezas desse mundo, e este se curvou a ele, nosso Messias também foi tentado pelas mesmas promessas, só que dessa vez o Mestre recusou, sabendo que só ao Pai se deve adorar. A presença do Pai dos anjos foi vetada a esse mundo desde a queda de Adão, pois o Pai habita um plano de luz inacessível, o oposto desse mundo de morte e pecado. Por isso o Pai não se manifesta fisicamente nesse plano terreno. O Pai só foi revelado a esse mundo através do Messias, o qual veio diretamente do Pai. Todas as manifestações de deuses nessa terra até então eram de anjos caídos, os quais apareciam aos seres humanos a fim de serem adorados e receberem glórias no lugar do Pai. Satanás, como pai da mentira, se colocou como Deus nessa terra, mas suas ações provam que ele é um falso Deus. O Deus de Israel mandou seu povo matar, roubar e destruir, assim como Satanás veio fazer a esse mundo. Por isso o Messias chama aquele povo de filhos do diabo. Mas o Messias respondeu, e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pôde fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Veja, os atos do Messias foram só amor, perdão, misericórdia, curas, libertação, sendo que ele disse que faz igualmente ao Pai. Ora, o Deus de Israel não praticou tais atos, o que prova que esse Deus não era seu Pai. Esse Deus regia seu povo por meio da opressão, medo e castigo. Não existia livre-arbítrio para aquele povo. Se não o adorassem, ele enviava pragas, maldições e ordenava matar todos que desobedecessem às suas ordens. Esse Deus não poupava ninguém, ordenou a morte de centenas de milhares, quer sejam mulheres, crianças, homens e animais. O Messias veio desmascarar esse falso Deus. Eis o porquê do povo judeu ter odiado. Aquele povo estava acostumado com a maldade ensinada pelo seu Deus, e não compreendiam os ensinos de amor e misericórdia do Mestre. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vos fazeis o que também vistes junto de vosso Pai. O Mestre ensinava o amor, perdão e misericórdia, ao passo que os judeus faziam o que aprenderam com seu Deus, mentira e maldade. Veja como o tempo todo os judeus insultavam o Messias, caluniavam, perseguiam, planejavam sua morte, somente atos de maldade. O Messias até ironizou ao revelar àquele povo quem era seu Deus. E qual o pai de entre vos que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Aqui o Messias faz alusão ao episódio no deserto de quando o povo, faminto ao clamar ao Deus de Israel alimento, este lhes manda serpentes ardentes para os matar. Se o Altíssimo fosse o pai deles, eles teriam amado o Messias. Por isso os judeus rejeitaram o Messias, pois ele era do Pai, enquanto os judeus do falso Deus deste mundo. Veja que o próprio Deus de Israel chama seu povo de filho, meu primogênito, mas sabemos que o filho primogênito do Pai é o Messias. Perceba a contradição, prova que aquele Deus não é o Pai e sim o diabo, que tem seu povo como filho, por isso o Messias os chama de filhos do diabo. Vos fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois nós não somos nascidos de fornicação, temos um Pai, que é Deus.
Disse-lhes, pois, o Messias: se o Altíssimo fosse o vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim do Pai. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem, por não poderdes ouvir a minha palavra, tu vos tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, e pai da mentira. Os judeus não compreendiam as palavras de amor do Messias, já que estavam sob o jugo da potestade das trevas de seu Deus, o qual só ensinou a morte, mentira e destruição. Mas, porque vos digo a verdade, não me credes. Quem dentre vos me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não me credes? Quem é do Pai escuta as palavras do Pai, por isso vos não as escutais, porque não sois do Pai. O Mestre veio revelar a verdade, revelar o verdadeiro Pai e desmascarar seu falso Deus. Mas os judeus cegos não compreendiam. Assim como ocorre atualmente, as pessoas cegas pela religião e pela Bíblia acreditam que o Deus de Israel é nosso Pai, sendo que a verdade é que não é. O nome Satanás aparece 15 vezes no Antigo Testamento, 14 somente no livro de Jó, uma citação em Crônicas. Mas nos livros de Êxodo até Reis, seu nome ou presença não é citado uma única vez, justo nos livros que relatam guerras, mortes, pragas e destruição. Onde estava Satanás nesse tempo? Sendo que o mesmo aparece desde o princípio desde o mundo, como no Éden tentando e enganando Eva, ou seja, sua presença estava sempre presente a fim de induzir os homens ao mal e pecado. No Novo seu nome é citado 37 vezes, ao qual todo o mal era atribuído, várias foram as expulsões de demônios das pessoas, tentações dele contra o Messias, perseguições e etc. Já no Antigo todo o mal, peste, destruição e mortes foram atribuídas ao Deus de Israel. Consegue ligar os fatos. Por isso o cajado de Moisés se transformava em serpente e ainda ergueu uma serpente de bronze para o povo se curar, serpente que no Éden e no Apocalipse representam o próprio Satanás. Satanás, como pai da mentira, conseguiu espalhar seu maior engano, se passando como Deus no lugar do Pai através de seus falsos livros, presentes no Antigo Testamento. Eis o porquê do Mestre dizer esta parábola. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa, e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Não devemos misturar os ensinos puros do Messias com os falsos ensinos do Deus de Israel. O Antigo Testamento, com exceção de alguns profetas, foi feito para enganar e cegar o entendimento à crença que o Deus mau, perverso, racista e vingativo é nosso Pai. Não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O mesmo ser que se intitulou como Deus de Israel, Jeová, Javé, Senhor, Senhor dos Exércitos, Yahu, é o mesmo ser, diabo Satanás, que através de sua maior mentira se coloca como Deus nessa terra a fim de enganar e receber adoração. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Não caia no engano de Satanás. Não pense que Satanás e seus anjos se ocultam somente na maldade e escuridão desse mundo. Assim como Paulo nos advertiu, Satanás conhece os dois lados, bem e mal, luz e trevas. Por isso se utiliza-se também da luz para enganar, se transfigurando como Deus, anjo de luz e ministro da justiça. Afinal ele é o pai da mentira, e sua maior mentira foi se colocar como Deus nessa terra, levando muitos a cultuar um falso Deus e acreditar que o Pai mata, se vinga e comete aquelas atrocidades como descritas no Antigo Testamento.
O Deus de Israel não é o verdadeiro Pai, o Altíssimo de puro amor e luz, só foi revelado através de seu Filho, por isso ele é o único caminho para a salvação. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás ao Pai, a fim de que recebam a remissão de pecados, e herança entre os que são santificados pela fé em mim. A sua língua é como um fogo consumidor. A voz do Senhor separa as labaredas do fogo. Suas narinas exalavam fumaça, sua boca, fogo devorador, brasas incandescentes. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, acenderá. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Porque tu tens sido o meu auxílio, então, à sombra das tuas asas me regozijarei. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Nuvens e escuridão estão ao redor dele. Um fogo vai adiante dele, e abrasa os seus inimigos em redor. Porque, eis que o Senhor virá com fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor, e a sua repreensão em chamas de fogo. Face a face o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Virá o nosso Deus, e não se calará, um fogo se irá consumindo diante dele, e haverá grande tormenta ao redor dele. Então o fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo, do Senhor desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.